Reta final para a Olimpíada Brasileira de Biologia e quem tá nesse vídeo, quem seguir as dicas que eu vou passar nesse vídeo, eu tenho certeza que vai muito bem na prova, vai muito bem na competição. Sabe por quê? Há alguns anos eu gravei uma aula onde eu dava ali algumas dicas, né? Eu dei uma investigada em quem fazia a prova da OBB, que é o Instituto Butantan, né? Os trabalhos desenvolvidos por este instituto e é óbvio, eles vão cobrar conteúdos relacionados ao próprio instituto. Eles trabalham muito com vacinas, com a produção de soros para picada de cobra, de aranha, né? Dentre diversos outros trabalhos que eles realizam, tá? Essa aula eu tirei da internet e eu vou disponibilizar agora para vocês nesse vídeo. Então, ao longo dessa aula, a aula já é um pouco antiga, gente, mas o vídeo nunca foi tão, vamos dizer assim, recente. Como assim? Né? Eu gravei essa aula antes da pandemia, e antes da pandemia eu já falava da importância de saber o que é uma vacina, saber o que é um antígeno, saber o que é um anticorpo, né? A diferença de soro e de vacina. E eu tenho certeza que isso vai ser cobrado novamente esse ano, porque é de praxe do Butantan cobrar esses conteúdos. Então, se você acha que vale a pena estudar comigo, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Então vamos ver mais profundamente os conteúdos que vamos estudar, começando pelos antígenos. Antígenos, meus amigos, são considerados invasores do nosso corpo. São moléculas estranhas ao nosso organismo, como aquelas presentes nos vírus, nas bactérias, protozoários. E quando o antígeno entra no nosso corpo e é reconhecido pelo nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico vai fabricar os anticorpos, que vão ser os antídotos contra os nossos antígenos. Em outras palavras, são proteínas produzidas pelo nosso corpo. Por exemplo, as glicoproteínas que são produzidas pelos linfócitos B. Olha aqui esse exemplo onde eu coloquei aqui um glóbulo branco que está entrando em contato com o antígeno e na sequência já fabrica os seus anticorpos. Daí a gente consegue fazer um paralelo com os soros e com as vacinas. Vamos ver na sequência então. A vacina, ela contém partes dos antígenos ou até mesmo os próprios agentes infecciosos, né, enfraquecidos. Então uma vacina pode ter ali o capsídeo do vírus, pode ter proteínas virais ou partes ali da membrana da bactéria ou algum componente, né, presente ali na célula ou até mesmo os ácidos nucleicos. Resumindo então, vacinas contêm partes dos antígenos ou até mesmo os antígenos enfraquecidos. Em contrapartida, o soro é o próprio anticorpo que vai ser produzido pelo nosso organismo. Porém, quando nós entramos em contato com um animal peçonhento e o efeito daquela peçonha já está no nosso organismo, não é conveniente tomar uma vacina, mas sim um soro, que já vai ser o próprio antídoto, né, para aquela peçonha, para aquele veneno que está no nosso organismo. Vale a pena mencionar que o soro não deixa a pessoa imune contra aquela toxina. Em contrapartida, a vacina vai deixar o paciente imune, porque quando o paciente entrar novamente em contato com aquele vírus ou aquela bactéria, o sistema imunológico dele já vai reconhecer e produzir os anticorpos específicos. Então vamos lá, resumindo, as vacinas contêm o próprio antígeno ou partes dos antígenos, enquanto os soros são compostos pelos anticorpos. Ok, pessoal, vamos ver se vocês entenderam então a diferença entre antígenos e anticorpos, soro e vacina. Então vamos lá. A pandemia de gripe hoje é menos provável devido às campanhas de vacinação promovidas em diversos países. O item abaixo que não contém um dos possíveis componentes da vacina é, então o enunciado quer saber do que não é feito às vacinas. Alternativa A, antígenos específicos. B, patógenos mortos. C, patógenos enfraquecidos. D, anticorpos específicos. E E, ácido nucleico do patógeno. Já sabe qual a resposta correta? Mais ou menos! Acertou se você falou a letra D, mas vamos entender por quê, gente. Todas as alternativas, ó, aqui ele usou patógeno como um sinônimo de antígeno. O antígeno pode ser só uma proteína presente ali no vírus, no capsídeo ou até mesmo ali na bactéria, enquanto o patógeno é o indivíduo inteiro que vai estar presente ali na vacina. Mas enfim, tanto o patógeno quanto o antígeno ou partes ali do patógeno podem ser utilizados nas vacinas. A única coisa que não vai estar presente nas vacinas são anticorpos específicos. Se o enunciado estivesse falando acerca dos soros, os soros contêm os anticorpos específicos, enquanto as vacinas contêm os próprios antígenos. Ok? Então vamos para o nosso próximo tópico, que são os animais do filo Artrópoda.
Primeiro, vamos caracterizar de forma geral quem são os artrópodes e depois eu vou dar mais ênfase nos artrópodes que são peçonhentos. Os artrópodes, meus amigos, são os animais mais abundantes do nosso planeta, presente em basicamente todos os ambientes. Encontramos nesse grupo os aracnídeos, os insetos e também os crustáceos. De forma geral, eles são animais de simetria bilateral. Isso significa que eu consigo dividir o corpo deles ao meio e eu vou ter duas partes iguais. Eles também são animais considerados triblásticos. Esse termo está relacionado ao desenvolvimento embrionário do animal. Isso significa que lá quando era um embriãozinho, ele desenvolveu os 3 folhetos embrionários. Você lembra quais são eles? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Por último, são animais celomados, ainda relacionado ao desenvolvimento embrionário. Falar que um animal é celomado significa dizer que ele possuiu o celoma, que é uma cavidade corpórea onde vai se alojar ali e se desenvolver os órgãos. Esses animais, além de tudo isso, também possuem um exoesqueleto. O exoesqueleto é uma estrutura de proteção e tem um caráter quitinoso. E por último, não menos importante, eles possuem apêndices articulados. Inclusive, é esse termo que vai caracterizar os artrópodes. Se você for pegar a etimologia da palavra, artrópoda significa pés articulados. Ainda, eles possuem metâmeros que vão formar os tagmas. Tagmas que eu vou chamar de cabeça, tórax e abdômen, ou ainda céfalo-tórax quando eu tenho a fusão da cabeça e do tórax. Beleza, vamos ver agora um pouquinho aqui sobre o gráfico de crescimento desses animais. Eles possuem um crescimento diferenciado de todos os outros animais do reino animal. Um animal típico ele vai crescer de forma constante até atingir, vamos dizer assim, a fase adulta. Enquanto que os artrópodes ele possui esse gráfico de crescimento em forma de escadinha. Isso porque todos os artrópodes passam por mudas. Lembra que eu falei que ele tem um exoesqueleto? Esse exoesqueleto não cresce, então o animal ele vai crescendo, ficando apertado dentro desse exoesqueleto, até o momento que o exoesqueleto antigo se rompe e o animal tem que sair de dentro desse exoesqueleto. É óbvio, com um exoesqueleto novo. Legal! Bem louco! Vamos ver agora um pouquinho sobre a morfologia e também a anatomia dos aracnídeos, falando de forma geral dos artrópodes, mas com ênfase nos aracnídeos. Esses animais, eles possuem 2 tagmas, o tagma do abdômen e também o tagma do céfalo-tórax, que nada mais é do que a fusão da cabeça e também do tórax. Todos os animais considerados aracnídeos possuem 4 pares de apêndices locomotores, 4 pares de perninhas. Se você for contar aqui, você vai perceber então que ele vai ter 8 perninhas. No caso da aranha, ela vai ter também pedipalpos, só que daí não serve para se locomover, vai servir mais para capturar o seu alimento. O escorpião ele vai inocular seu veneno através de um ferrão que fica localizado na ponta de uma cauda, enquanto que a aranha inocula seu veneno através de quelícera. A aranha ainda vai possuir a fiandeira, que é uma glândula que produz ali o fio de seda que ela usa para fazer as suas teias. Vale a pena ressaltar que nem toda aranha vai produzir aquela teia vistosa, bonita, mas todas elas têm a capacidade de produzir o fio de teia. Algumas aranhas vão ser consideradas sedentárias, então elas fazem as suas teias e vão ficar ali esperando a sua presa, um inseto, se prender nela para ela poder capturar, enquanto que outras são errantes, elas vão andar pelo ambiente procurando as suas presas e vão usar ali a fiandeira para envolver o animal que eles capturarem. Os aracnídeos, diferente dos demais artrópodes, eles não possuem antenas, certo? E além disso, a digestão desses animais é externa. Como assim? Quando eles inoculam o seu veneno, aquele veneno já possui enzimas digestivas que vão liquefazendo o corpo do inseto, da sua presa, e depois eles vão ingerir nesse composto em partes já digerido. Sobre a reprodução, esses animais são considerados dioicos. E falar que um animal é dioico significa falar que ele possui sexos separados. Tem um animal macho e um animal fêmea. Ainda a fecundação é interna, ou seja, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea e o desenvolvimento é direto. Isso significa que eles não possuem fase larval. Ainda, alguns animais, como por exemplo o escorpião amarelo, pode se reproduzir através de partenogênese.
Isso mesmo, esse nome difícil significa que o animal não precisa, vamos dizer assim, de um macho para acasalar e se reproduzir. As fêmeas vão botar os ovos e desses ovos vão eclodir novos indivíduos. Tem um ponto positivo aí para o animal, que é uma forma rápida e eficaz de reprodução, porém todos esses animais, todos esses filhotinhos serão clones da sua mãe. Isso já não é muito interessante em termos de espécie. Eu vou listar agora quais são os aracnídeos mais nocivos do nosso país, começando pelos escorpiões. E com certeza o pior deles é o escorpião amarelo. Esse animal ele possui um tipo de veneno que é chamado neurotóxico. Isso significa que vai ter ação direta no sistema nervoso. Se um animal pequeno, ou até mesmo uma criança, entrar em contato com a peçonha do escorpião amarelo, o risco de morte é muito grande, certo? O segundo é conhecido como escorpião marrom e pertence ao mesmo gênero do primeiro, que é o gênero Titius. O veneno também é neurotóxico e os sintomas são bem parecidos. Ainda temos no Brasil um terceiro escorpião, só que ele é mais restrito à região norte e nordeste do país, que é o escorpião negro, também pertencente ao mesmo gênero. Então no Brasil são esses três, os principais, os que causam mais problema. Vamos agora falar das aranhas. Em primeiro lugar eu coloquei aqui a armadeira, que é uma aranha muito comum. A aranha armadeira também vai possuir um veneno neurotóxico e é uma aranha errante, aquela aranha que não vai fazer uma teia, uma aranha que vai geralmente estar associado ali, né, a troncos, a galhos secos, encontrado bastante em locais onde temos bananeiras. A próxima aranha, bastante temida, é a aranha marrom. É uma aranha sedentária, então é uma aranha que faz teia, porém a sua teia não é aquela teia vistosa, bonita. Ela é encontrada bastante atrás de quadros, atrás de locais onde a gente costuma não mexer muito nas residências. O veneno dela é hemolítico e proteolítico. Hemolítico porque vai ter ação direta nas hemácias, que são células presentes no sangue. E proteolítico, lembra? Proteína. Isso significa que vai desnaturar, destruir as proteínas que entrarem em contato com essa peçonha. Por esse motivo que ocorre uma grande lesão, uma grande necrose no local da picada dessa aranha. A próxima é a viúva negra e ela recebe esse nome porque ela acaba predando ali o macho após o momento da cópula. Porém, ela também é uma aranha muito perigosa, além de ser sedentária, o veneno dela também é neurotóxico. A próxima aranha que vamos mencionar é a aranha de jardim ou tarântula. É uma aranha que possui veneno proteolítico e também é uma aranha sedentária. Isso significa que ela vai fazer uma teia e vai ficar próximo ali de gramados de locais no seu jardim. Ok, meus amigos, vou falar um pouquinho agora sobre a ordem Squamata, que é a ordem dos lagartos, conhecidos como lacertídeos, e também das serpentes, conhecidas como ofídeos. Vamos dar ênfase aqui para os ofídeos porque o Instituto Butantan trabalha na produção do soro antiofídico, que é o soro que vai combater a peçonha desses animais. As serpentes são animais muito fáceis de reconhecer porque elas não possuem pernas, ou seja, são ápodes, então elas vão usar a própria musculatura do corpo para rastejar pelos ambientes. E a grande maioria das serpentes possuem glândulas produtoras de veneno, com exceção de algumas, como é o caso da sucuri. Na sequência eu vou mostrar para vocês quais são as mais perigosas do nosso país. E você sabe quais são as serpentes mais perigosas do Brasil? As cascavéis possuem um guiso na sua cauda que fazem um barulhinho típico dessa espécie, enquanto que as jararacas possuem a cauda lisa e as surucucus não terão escamas na terminação de suas caudas. A próxima cobra que vale a pena a gente mencionar é a cobra coral, essa que vai ter um padrão de coloração de vermelho, preto e branco. Nós encontramos dois tipos de cobra coral, na verdade uma que é verdadeira, que é muito perigosa, que é peçonhenta, e uma considerada falsa, porque na verdade é uma outra espécie de cobra que apenas imita os padrões de cor, mas existe um padrão. Na verdadeira, nós nunca vamos ter a cor vermelha e a cor preta se encontrando. A gente sempre vai ter um anelzinho branco separando essas cores. Na cobra falsa não, é muito comum você ver padrões de vermelho e preto próximos uns dos outros. Então é isso aí, meus amigos, esses foram os animais peçonhentos mais perigosos do Brasil. Tá achando que acabou? Não acabou ainda não, tá? Tem mais uma super dica que eu vou dar agora para vocês. Todo ano a OABB coloca na prova pelo menos umas 2 questõezinhas relacionadas ao tópico, ao tema da biologia e evolução.
Você sabe a diferença da teoria evolutiva de Charles Darwin, Lamarck, o que é a seleção natural, tá? Então, vale a pena dar uma revisadinha nesse conteúdo e eu convido você para estudar também esse tópico comigo. Aqui, ó, no card que vai aparecer, vai ter as playlists das aulas de evolução que eu tenho aqui no canal. Se você quer estudar genética, quer estudar, por exemplo, fotossíntese, eu gravei também aulas referentes a esses temas, mas eu convido vocês para estudar comigo em outra plataforma, que é no Hotmart, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Tem uma pequena taxa ali para assistir essas aulas comigo, mas vale a pena para quem quer se preparar para a OABB. E o último convite que eu te faço, tá? Se você quiser entrar num grupo onde só tem estudantes que vão fazer a OABB, criei esses grupos e tá aqui embaixo também no link, tá? Vou estar mandando conteúdo por lá para vocês também ao longo dessa última semana de preparação para a OABB. Um forte abraço para vocês e até a próxima!